tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, gente. Choveu essa madrugada, deu uma tempestade, mas hoje amanheceu já com muito calor. Eu estou até assim desanimada, porque o calor, estou sentindo tanta dor nas costas, tanta dor nas costas. Eu não sei se eu tô dormindo com 3 travesseiros, é por isso, sabe? Não sei, talvez seja isso, né? Não sei, só Deus que sabe. Para não perder o costume, eu vou mostrar o céu para vocês. Está desse jeito aqui. Aparentemente, não sabemos o que Deus irá fazer, se é da permissão dele, se ele vai fazer chover hoje novamente, porque você sabe que é Deus que manda em todas as coisas. Pode ser que ele venha, né, fazer chover. A glória, a honra, o louvor, a adoração somente para Deus, porque somente ele tem o poder de fazer chover, parar de chover, fazer nevar, parar de nevar. Como sempre eu venho aqui falar para vocês, né, gente? Por isso que eu mostro o céu para vocês. Hoje o céu tá todo nublado. Deus quis assim. Hoje não vendi no brechó. Deus quis assim. Ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo glorificado, exaltado do mesmo jeito. E vamos, gente, porque eu estou com muita dor nas costas. Não sei, acho que eu durmo com 3 travesseiros. Alguma coisa está acontecendo aí. Eu tô com dor, não nas costas todas, mas um pedaço das costas. E nós estamos aqui no Antigo Testamento. Luciana, onde é o Antigo Testamento? Você pega a Bíblia, aonde está escrito Bíblia Sagrada, aqui na capa, tá vendo? Bíblia Sagrada. Esse aqui é o começo. Agora aqui não tem nada, tá vendo? Pega a sua Bíblia e dá uma olhadinha nela, por gentileza. Aí você vai abrir. Quando você abrir, nós estamos em 2 Crônicas. Luciano, o que é 2 Crônicas? É o número 2 e o nome Crônicas na frente. E esse nome fica aqui em cima, ó. Onde tá, não dá para vocês verem, não tá focando direito, mas fica aqui em cima. Aqui vai ter os números bem pequenos, que são versículos, chama de versículos. E capítulos, gente, são números grandes, ó. Igual, por exemplo, este daqui, ó, 35, ó, tá vendo um número grande? Esse número onde tá perto do meu dedo é porque tem coisas dentro da Bíblia. Ó, esse aqui, ó, o número bem grande chama-se capítulo. Os números pequenos que estão aqui, ó, chamam-se versículos. E aqui é o nome, tá vendo? O nome do livro que você vai ler. Aqui é Crônicas. É o número 2, que a gente chama de segundo. Tem o primeiro, que a gente chama, é o número 1, e segundo a Crônicas. Nós estamos, gente, no capítulo 35. Acho que é 35, né? O rei Josias realizou uma Páscoa, isso. Nós lemos ontem o capítulo, acho que 34. Capítulo 34, Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Deus não tinha mandado o filho dele vir ainda, Jesus Cristo. E aí, que é esse Deus que nós estamos conversando a respeito dele, nós estamos falando a respeito do Pai de Jesus, e que mora nas densas nuvens. Aqui na Bíblia está confirmando que é onde ele mora, nas densas nuvens. Você pode ver os vídeos anteriores aí que você vai perceber. Eu acho que Deus vai fazer chover hoje, não sei. Pode ser que não, mas amanhã, se eu estiver viva, se for da vontade de Deus que eu esteja viva, eu falo com vocês, né? Porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, menos tempo de vida que temos, e não sabemos o que é a vontade de Deus, né? Não sabemos o que Deus deseja fazer na nossa vida. Então, vamos aqui, gente. Nós estamos aqui, a 2 Crônica. 2 Crônicas é o número 2, Crônicas, lá na frente, igual eu ensinei para vocês. Às vezes o pastor, o padre, não tem tempo de ensinar. Eu estou querendo ensinar vocês para que nós possamos conhecer mais de Deus, os sentimentos de Deus, para quem que ele estava falando, para quem que ele estava proferindo, porque não foi para mim nem para você, porque nós não estávamos naquela época. Ele tem uma pessoa que ele fala o nome dela. Quando ele fala o nome dela, é porque ele está relativamente falando com aquela pessoa, ele coloca uma ênfase. Ele falou para o rei Davi, eu não sou o rei Davi. Ele falou para o rei Jeorão, eu não sou o rei Jeorão, nem você. Então, ele tinha uma pessoa específica para falar com ela. Então, ninguém pode abrir a Bíblia para você assim, ó, e falar que é para você. Porque isso aqui não tem o seu nome. Você não viveu nessa época. Você não viveu nesse tempo. Você está agora. Se Deus quiser falar com você, ele vai arrumar um jeito de falar com você. Isso aqui não pode, você não pode acreditar
que isso daqui é para você. Claro, nós podemos pegar exemplos positivos para não fazer contra Deus, para que não possamos vir a sofrer, né, consequências. Podemos sim. E nós verificamos o tempo todo que Deus fala de Israel. Quem é Israel? Israel era Jacó. Jacó, pai de José do Egito. José do Egito, que os irmãos dele venderam ele, aí ele foi vendido, foi parar no Egito. José, aí Deus foi tirar o povo de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por isso que é povo de Israel, porque são todos do sangue de Jacó. Porque José do Egito, José, filho de Jacó, ele ficou preso lá no Egito, porque os irmãos dele tinham inveja dele, venderam ele para um mercador que vendia escravos. Ele foi para o Egito vender e aí, né, lá foi vendido para o Egito, lá para um oficial lá do faraó. Nisso, ele ficou preso. Você sabe dessa história aí que aconteceu com José do Egito, que Deus deu aí sonho para o faraó, sonho e falou para José: ó, José, eu dei uns sonhos aí para o faraó e ninguém vai conseguir decifrar, mas eu vou falar para você o que é que eu estou querendo dizer para o faraó. Aí aconteceu que Deus fez com que José decifrasse, porque era propósito de Deus. E o faraó confiou em José, porque Deus fez isso, e colocou ele acima, debaixo de faraó, era José que comandava o Egito. Ele confiou nele. Então, deu uma grande fome por 7 anos, deu uma grande fome. O pai dele, Jacó, junto com seus irmãos, seus familiares de sangue, teve que ir até o Egito fazer compras, né? Comprar, que José era lá o segundo maioral, depois de Faraó, era José do Egito, que era filho de Jacó, um dos filhos dele, que acho que teve 12 filhos. Nisso, eles foram para lá. Quando chegou lá, né, José do Egito perdoou os irmãos por ter feito o que fez com ele, vendido ele, por ele ter sofrido muito lá no Egito. E, como estava passando fome, o faraó falou assim: olha, pode trazer sua família, José do Egito, e pode pegar a melhor terra que tiver aqui no Egito. Escolheram uma terra, não a melhor, mas escolheram um lugar, Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, ficou ali até ele descansar com os antepassados dele. Nisso foram procriando, né, gente? Foram tendo mais filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos. E nisso, como Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que a descendência deles ia ser assim, mais do que a areia do mar, ia ser muita gente, Deus ia dar muitos filhos, e aconteceu isso mesmo. Que aí o povo ficou no Egito, continuou no Egito, e foram ser escravos do faraó do Egito. Foram ser escravos deles, porque não tinha emprego, a terra não era deles. Depois, com um certo tempo, eles já estavam acostumados, mas mesmo assim estavam indignados, eles começaram a pedir, a resgatar aquele Deus do povo de Israel. Povo de quem? De Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus pai de Jesus. E começaram a orar para este Deus, orar para o Deus que fez o céu, a terra, o sol. E aí Deus escutou, né, as orações do povo de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, e mandou Moisés, que Moisés tinha feito uma coisa errada lá no Egito, teve que ser fugitivo no deserto, já estava com família, mandou ele se encontrar com Arão para tirar o povo de Deus. O povo de Deus é o quê? O povo de Israel do Egito. Então, tem que prestar atenção aqui na Bíblia, ler, porque ele sempre fala povo de Israel, não fala brasileiro, não fala americano, não fala europeu, não fala ucraniano, não fala canadense, ele fala israelita, povo de Israel. Então, vemos aqui, 2 Crônicas, eu vou só começar ali, terminar, para vocês entenderem melhor, o capítulo 34, para nós termos uma continuação. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29.
Assim, o rei mandou convocar todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu à casa do verdadeiro Deus com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, os levitas, que eram descendentes de Levi, e todo o povo, tanto o grande como o pequeno. E o rei leu para eles todas as palavras do livro do pacto que tinha sido achado na casa do verdadeiro Deus. O rei ficou de pé no seu lugar e fez um pacto perante o verdadeiro Deus, comprometendo-se a seguir ao verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, e a guardar os seus mandamentos, suas advertências e seus decretos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras do pacto escritas no livro. Versículo 32. Além disso, o rei fez com que todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém, também em Benjamim, concordasse com o pacto. E os habitantes de Jerusalém agiram de acordo com o pacto de Deus, o verdadeiro Deus de Israel, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, Davi, vários antepassados. Versículo 33. Depois, o rei Josias removeu todas as coisas detestáveis de todas as terras dos israelitas. Terra do brasileiro? Israelita, gente. E fez com que todo em Israel, todo o povo de Israel, servissem ao verdadeiro Deus, o seu Deus. Quem é este Deus? É o Pai de Jesus. Enquanto o rei Josias viveu, não deixaram de seguir ao verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 35. O rei Josias realizou uma Páscoa para o verdadeiro Deus em Jerusalém, e o sacrifício pascual foi abatido no dia 14 do primeiro mês. Saiba que lá o calendário é diferente do nosso, naquela época também. Versículo 2. Então, o rei Josias colocou os sacerdotes, todo sacerdote tinha que ser descendente de Arão, para cumprir os seus deveres, e encorajou os sacerdotes a realizar o seu serviço na casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. Versículo 3. Então, o rei Josias, ele disse aos levitas. Quem é levitas? É descendente do sangue de Levi. Os instrutores, levitas eram os instrutores de todo o povo de Israel. Os que eram santos para o verdadeiro Deus eram os levitas. Ponham a arca sagrada na casa construída pelo rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, que era rei de Israel. Vocês não devem mais carregar a arca sobre os ombros. Agora sirvam ao verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, o seu Deus, e ao povo dele também, que é o povo de Israel. Versículo 4. E o rei Josias continuou falando para o povo ali. E preparem-se para o serviço de acordo com as suas casas paternas e suas turmas, conforme o que foi escrito pelo rei Davi, ungido de Deus, que era o rei de Israel, e pelo seu filho, o rei Salomão, que era rei de Israel. Versículo 5. Tomem a sua posição no lugar santo, agrupados de acordo com as casas paternas do povo, os seus irmãos. Para cada uma delas deve haver um grupo de casa paterna dos levitas. Levitas é descendente de Levi, só eles que poderiam fazer sacrifícios e ali, mexer na marca, né? Na arca da aliança. Versículo 6. Abatam o sacrifício pascual, santifiquem-se, levitas, e façam os preparativos para os seus irmãos, a fim de cumprir a palavra do Jeová Javé, Deus Exército, papai de Jesus, dada por meio de Moisés. Versículo 7. O rei Josias contribuiu para todo o povo lá de Israel, de Jerusalém, de Judá, que estava presente, um total de 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho como sacrifícios pascuais de Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos próprios bens materiais do rei Josias. Versículo 8. Os príncipes do rei Josias também fizeram uma contribuição como oferta voluntária para o povo de Judá e de Jerusalém. Os sacerdotes também, que eram descendentes de Arão, e os levitas, que eram descendentes de Levi, Ilquias,
Zacarias e Jeiel, os líderes da casa do verdadeiro Deus, deram aos sacerdotes 2.600 sacrifícios pascuais de Páscoa e 300 bois. Versículo 9. Conanias era um homem, Conanias, e seus irmãos, chamados Semaías e Netanel, bem como o seu irmão chamado Asabias, e também Jeiel e Josabade, o chefe dos levitas, que eram descendentes de Levi, contribuíram para os levitas com 5.000 sacrifícios pascuais de Páscoa e 500 bois. Versículo 10. O serviço foi preparado e os sacerdotes tomaram a sua posição. E os levitas, que é descendente de Levi, do sangue DNA de Levi, também segundo as suas turmas, como o rei Josias tinha dado a ordem. Versículo 11. Então os levitas abateram os sacrifícios pascuais de Páscoa, e os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, aspergiram o sangue que receberam dos levitas, que eram descendentes de sangue de Levi, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Quando os levitas tiravam a pele dos animais, os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, aspergiram o sangue. Aspergia, pegar o sangue e fazia assim, aspergia o sangue, fazia assim, com o sangue dos animais. Versículo 12. A seguir, prepararam as ofertas queimadas para distribuí-las ao povo que estava agrupado de acordo com as casas paternas, para que as ofertas pudessem ser apresentadas ao verdadeiro Deus, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Versículo 13. E o povo cozinharam a oferta pascual de Páscoa sobre o fogo, segundo o costume, e cozinharam as ofertas sagradas em tacos, em caldeirões e em panelas. Depois as levaram depressa ao povo. Versículo 14. Então os levitas, que é descendente do sangue de Levi, prepararam as refeições pascual para si mesmos, para eles mesmos, para os levitas, e para os sacerdotes. Todo sacerdote tinha que ser descendente de Arão, porque o sacerdote e os descendentes de Arão ficaram oferecendo os sacrifícios queimados e a gordura até o anoitecer. Assim, os levitas, que eram do sangue de Levi, prepararam a refeição de Páscoa para eles mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão. Versículo 15. Os cantores, os filhos de Asaf, estavam nas suas posições conforme as ordens do rei Davi, que já tinha falecido. O filho de Davi, filho de Asaf, não, esse aqui, ordens de Davi, ordens de Asaf, ordens de Emã e ordens de Gedutum, vidente do rei Josias. E os porteiros estavam nos diversos portões. Não havia necessidade de deixarem o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, que é do sangue de Levi, tinham preparado a refeição de Páscoa para eles. Versículo 16. Assim, naquele dia, tudo foi preparado para a adoração do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, a fim de celebrar a Páscoa e fazer as ofertas queimadas no altar do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, segundo a ordem do rei Josias. Versículo 17. Os israelitas, não é brasileiro, não é cubano, não é canadense, não é europeu, não é americano. No versículo 17, os israelitas que estavam presentes realizaram a Páscoa naquela ocasião e a festividade também dos pães sem fermento por 7 dias. Versículo 18, desde os dias do profeta Samuel, nunca se tinha realizado uma Páscoa igual a essa em Israel. Nenhum outro rei de Israel realizou uma Páscoa igual à realizada pelo rei Josias, junto com os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, e os levitas, que eram descendentes de Levi, todos os de Judá e de Israel que estavam presentes, e os habitantes também de Jerusalém. Versículo 19. Essa Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado do rei Josias. Versículo 20. Depois de tudo isso, quando o rei Josias tinha restaurado o templo, Neco é nome de um rei do Egito. Neco é o nome de um rei do Egito. Neco, rei do Egito, foi lutar no lugar chamado Carquemis, junto
ao rio Eufrates. Então o rei Josias saiu para lutar contra o Neco, que era rei do Egito. Versículo 21. Por isso, rei Josias lhe enviou mensageiros para dizer: o que você, Neco, rei do Egito, o que você tem a ver com isso, hein, rei de Judá? Ah, tá, não foi o Neco, rei do Egito, que, né, depois de tudo isso, quando o rei Josias tinha restaurado o templo, Neco, que era rei do Egito, foi lutar em um lugar chamado Carquemes, junto ao rio Eufrates. Então, o rei Josias saiu para lutar contra o Neco, rei do Egito. Versículo 21. Por isso, ele quem? Ele, o rei do Egito, Neco, enviou mensageiros para dizer: o que você tem a ver com isso, rei de Judá? Não estou vindo lutar contra você, rei de Judá, hoje, mas a minha luta é contra outro reino, e Deus diz que eu devo me apressar para o seu próprio bem. Pare de se opor ao verdadeiro Deus que está comigo, senão esse verdadeiro Deus lhe causará ruína. Versículo 2: Mas o rei Josias não desistiu de enfrentar o Neco, rei do Faraó, rei do Egito, rei do Faraó, rei do Egito. Faraó, rei do Egito, chamava Neco. Versículo 22. Mas o rei Josias, rei de Judá, não desistiu de enfrentar Neco, rei do Egito, e disfarçou-se para lutar contra o Neco, rei do Egito. Não quis escutar as palavras de Neco, rei do Egito, que vinham da boca do verdadeiro Deus, para você ver que Deus usa quem Ele quer. Porque o Neco não cultuava Deus, pai de Jesus. O Egito tem o Deus deles, outro Deus, não é o pai de Jesus. Assim foi lutar o rei, né? O rei Josias, ele foi lutar na planície de Megido. Megido é um lugar. Versículo 23. Então os arqueiros atingiram o rei Josias. E o rei Josias disse aos seus servos que estavam do lado dele: tirem-me daqui, meus servos, pois fui gravemente ferido. Versículo 24. Portanto, os servos do rei Josias tiraram-no, o rei Josias, do carro de guerra dele e o colocaram no seu segundo carro de guerra e o levaram até a sua casa em Jerusalém. Assim, o rei Josias foi dormecer com os antepassados dele e foi enterrado no túmulo dos seus antepassados. E todo o povo de Judá e de Jerusalém choraram por Josias, em luto. Versículo 25. E Jeremias, versículo 25, 2:5. E Jeremias cantou um cântico fúnebre por rei Josias. E todos os cantores e cantoras cantam sobre o rei Josias nas suas lamentações. Até hoje, cantá-las tornou-se um costume para o povo de Israel, e elas estão escritas entre o livro das Lamentações. Versículo 26. Os outros acontecimentos da história do rei Josias, o rei de Judá, os seus atos de amor leal, em obediência ao que está escrito na lei do verdadeiro Deus Pai de Jesus. Versículo 27. E o que o rei Josias fez, do começo ao fim do seu reinado, estão escritos no livro dos reis de Israel e reis de Judá. Até quando Deus quiser.